O destaque neste momento é em relação à China sair em defesa do Brasil. Essa é uma novidade que chegou agora aqui. A China criticou o tarifaço de Donald Trump e acusou os Estados Unidos de coerção. Questionada sobre a posição de Pequim sobre a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China sugeriu que Washington quer interferir em assuntos internos do Brasil. E aí disse, tarifas não deveriam ser uma ferramenta de coerção. Foi isso que disse, inclusive, a porta-voz do Ministério, Mao Ning. Ela disse, a igualdade de soberania e a não intervenção em assuntos domésticos são princípios importantes da Carta da ONU e normas básicas nas relações internacionais. Tarifas não deveriam ser uma ferramenta de coerção, intimidação ou de interferência. Essa é a primeira manifestação da China desde o tarifaço de Trump. De que maneira essa fala que chega da China ajuda o Brasil nessa negociação, professor Marcos? Olha, outro dia deu uma declaração que ficou meio polêmica, né, que o Brasil talvez devesse ficar um pouco quieto nesse processo, porque o mundo está defendendo a gente. Né? O mundo está vendo o absurdo dessa decisão do Trump. Né? Se a gente trata de igual para igual, não é para, olha, talvez não precise, né? Mas o mundo está defendendo a gente. Né? Você pega todos os principais jornais do mundo, né? Na Europa, por exemplo, vieram a favor do Brasil, defendendo o Brasil. Né? A manifestação da China vem nessa direção. Né? Às vezes, quando o outro é arbitrário, né? A calma, né, a serenidade, e aí, de novo, olhando para o contexto geopolítico, né, e de comércio internacional, talvez seja a melhor estratégia. Né, que o mundo reage. Se eles fazem isso com o Brasil, vão fazer com quem mais? Que o Brasil é pequeno em termos de renda per capita, o Brasil é um país relativamente fechado para o comércio internacional, mas é uma economia com muita gente. Né? Se eles fazem isso com o Brasil, com quem mais eles vão fazer? Né? E isso acende uma luz amarela em diversos outros países. E talvez você ganhe mais força com serenidade nesse caso, do que com retaliação. Né? Mas enfim, de novo, eu acho que aí vocês têm que consultar bons diplomatas, né? Para entender, né? Qual é a forma mais adequada, não é o meu Mas caso, é o apoio... essa tem sido a minha intuição. O professor Marcos, ele é sempre cauteloso para poder falar um pouco sobre política, mas é sempre interessante ouvir sua análise. Mas é um apoio importante, né? É impossível negar, né? É um apoio importante, como o senhor falou. O mundo está ao lado do Brasil nesse sentido, porque é tão absurdo o que Trump fez que todo mundo dá esse apoio. Esse apoio da China vem numa boa hora. Agora, quando o senhor até diz sobre buscar novos mercados, o Lula falou isso ontem na entrevista. Quais outros mercados que o Brasil ainda não está bem, que poderia focar neste momento no lugar dos Estados Unidos? Tem algum outro mercado que substitua o mercado americano, professor? Não, de novo, a gente vende essencialmente commodities, né? E você tem um mundo para vender. E o Brasil é muito bom na produção de vários itens. O que nós fazemos é dificultar o comércio. O nosso sistema tributário dificulta o comércio, o Brasil ainda exporta imposto. Né? O custo de logística dos nossos portos, né? As diversas tarifas e cobranças que se dá na importação. Tem que ser uma via de mão dupla, como o Josias falou. Não dá para a gente falar, não, eu quero vender muito para você, mas você não pode vender muito para mim. Né? Isso aqui é importante para mim. Aí o outro responde, não, mas isso aqui é importante para mim. Não, mas o seu lado não vale, o que vale é o meu lado. Né? Ter uma atitude um pouco mais diferente e um pouco mais pensando no longo prazo, construir uma base mais sustentável de longo prazo, em vez de sucumbir a interesses de grupos muito específicos no curto prazo, é importante. E eu tenho dito isso, não é uma fala agradável, mas o Brasil não tem muito lugar de fala nessa história, para usar um termo recente. O Brasil é um país, né, que com frequência rompe patente, o Brasil é um país fechado, o Brasil é um país que atropela as regras da OMC com frequência, como atropelou no Inovar Alto, em tantos outros programas. Né? A gente interfere, a gente com frequência o nosso governo dá pitaco que não devia, ou faz ações que não devia, em temas domésticos de outras democracias. Né? Então, eu acho que isso fragiliza a posição brasileira. Né? Então, acho que isso sugere ainda mais cautela, né, a ação
do governo brasileiro. Mas, de novo, eu sou um economista, não sou um diplomata. Diplomata tem arte, tem ciência, né? É melhor conversar com eles A do que gente vai comigo sobre falar. isso. A gente vai conversar com o diplomata. A gente vai conversar com o diplomata. Só uma última questão, aproveitando a sua presença aqui. Antes dessa tarifa americana, a gente estava na discussão rico versus pobre, ricos versus pobres, pobres versus ricos, 99% contra 1%. Queria saber o que você acha dessa luta. A volta da luta das classes no discurso, né? Isso é real no Brasil ou só está dentro da discussão política brasileira neste momento? Ontem teve manifestação na Avenida Paulista. O chamamento foi sobre isso, mas no final acabou também sendo contra Trump. Como é que o senhor vê o Brasil também mergulhado nisso e essa ser uma escolha, inclusive, do governo Lula como seu mote de campanha para 2026? Olha, essa é uma narrativa que, quando você analisa as decisões do governo, ela não tem contrapartida na realidade. Eu lembro que, quando eu estava no governo em 2003, a gente fez um documento muito grande que tinha uma parte sobre tributação no Brasil por desvio de renda, transferências, mostrava as graves desigualdades que tem o país, né? Comparávamos com outros países e o governo ignorou aquela agenda, né? O próprio Bolsa Família, quando a gente propôs a focalização dos programas de transferência de renda dos mais pobres, encontrou críticas muito fortes, muito violentas, dentro do governo e nos economistas que apoiavam o governo de esquerda, né? Esse governo 3 mandatos e um pouquinho, né? 4 mandatos e um pouquinho, né? Levando em conta os 3 Lulas e a Dilma e mais um pedaço, né? Como é que essa agenda não entrou? As distorções tributárias no Brasil, elas estão onde as pessoas não esperam, né? As pessoas imaginam grandes empresas. Não, as grandes empresas do Brasil pagam, tem o mito que lucro e dividendo não paga imposto. Não, as grandes empresas pagam imposto, né? O lucro das empresas, que é a remuneração do acionista, paga imposto da mesma maneira que o seu salário paga imposto e é deduzido na fonte. O Brasil tem essa opção de deduzir a tributação na fonte. O salário do trabalhador é retido na fonte, a remuneração do acionista que vem do lucro, o imposto é retido na fonte. E aí o dividendo é o lucro que já pagou imposto, distribuído, o salário líquido que você recebe é o salário que já pagou o imposto que você recebe. Onde está a grande distorção tributária no Brasil? Você tem uma informalidade muito grande e você tem o lucro presumido e o simples que pagam muito menos impostos, né, que as demais famílias brasileiras, né? E às vezes com remuneração de milhões, dezenas de milhões de reais por ano, pagando alíquotas muito menores. São chamados regimes especiais. Você tem todos os subsídios para empresas, né? Você tem as políticas de proteção, né? Em particular regionais também, né? Não só para grandes empresas do país, via BNDES e outros órgãos de fomento, mas regionalmente via Sudene, Banco do Nordeste. Você tem a Zona Franca de Manaus. As pessoas falam muito dos gastos tributários como se fossem benefícios para os mais ricos, e alguns são, né? Você tem a Zona Franca de Manaus, né? Você tem o Simples nos gastos tributários. Aí quando você fala Zona Franca de Manaus e o Simples, as pessoas já tomam um susto. Aí você avança e fala, olha, no que se chama gasto tributário, está a cesta básica, está benefício para pessoas com deficiência, está instituições filantrópicas. Quer dizer, é um universo muito diferente do que o imaginário supõe, né? E aí a discussão trava, né? Então, você faz uma narrativa que tem um grupo muito rico que paga pouco imposto, e é verdade, só que ele não está onde as pessoas esperam, né? Que tem gastos tributários, e é verdade, só que eles são para grupos muito diferentes do que as pessoas esperam. Eu acharia muito saudável se o governo revesse Zona Franca de Manaus, os benefícios regionais que não funcionaram, né? Os créditos subsidiados para grandes empresas, né? Mas não, o governo vem com o IOF que vai tributar principalmente o crédito da pequena e média empresa, né? As grandes empresas têm acesso ao mercado de capitais, né? Vou dar uma notícia, o IOF não é um imposto sobre os bancos, né? Os bancos podem perder um pouco porque a demanda por crédito pode cair, mas o que vai acontecer com o IOF é um aumento da taxa de juros, e o governo reclama tanto de taxa de juros, né? Vai um aumento da taxa de juros para pequena e média empresa, né? E aí cria uma narrativa que dá que galvaniza a militância
mas que ela esconde, né, um discurso não condizente com a realidade.